Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Comfort e hoje eu quero falar sobre 2 livros de um autor que eu queria ler faz muito tempo. Eu não descobri recentemente, na verdade eu quero ler livros dele desde quando eu entrei na faculdade, que eu escuto falar dele, e isso faz tempo. E eu não sei porque eu nunca li, eu não sei, mas finalmente li. Eu li 2 livros dele e eu devorei os livros que eu li. Cada um deles eu li em, tipo, 2 horas. Nossa senhora é destruidora mesmo, viu, viado? O autor em questão é o Lourenço Mutarelli. E você pode não conhecê-lo pelo nome, mas provavelmente você já ouviu falar do Cheiro do Ralo. Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no torralo. Ralito. Um filme de 2008, eu acho, com o Selton Mello no elenco, dirigido pelo Heitor Dália, que é um dos meus diretores nacionais favoritos. E o filme é muito bom, então provavelmente se você não leu nada do Lourenço Mutarelli, O Cheiro do Ralo você ou ouviu falar ou assistiu, foi um sucesso na época que ele saiu. Eu li O Cheiro do Ralo e eu li A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, e foi o primeiro que eu li antes do Cheiro do Ralo. Só que eu não tô com ele aqui porque eu peguei ele emprestado. Assim como eu peguei esse aqui emprestado também, que eu preciso devolver. Oi, Nessa, tudo bom? Já te devolvo o seu livro. Eu vou falar um pouco dos dois e um pouco do que eu senti lendo os livros dele. Um pouco atrasada, talvez, porque são livros antigos, um pouco, né? Enfim, tendências literárias, né, que vão em volta. Eu vou começar falando sobre A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que foi o primeiro que eu li e que foi o que eu mais gostei. Na verdade, entrou pra minha lista de livros favoritos da vida, assim. É um livro de 2008 e ele conta a história do Júnior. A gente tá bem dentro da cabeça dele, isso é um fator muito importante. Inclusive, eu não li nenhum outro livro além desses dois, do Lourenço Mutarelli, mas eu acho que é uma característica da escrita dele ser escrita em primeira pessoa e narrando o fluxo de pensamentos enquanto os pensamentos vão acontecendo. E é por isso que ele consegue produzir histórias tão viscerais, eu diria. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, como eu disse, conta a história do Júnior, que é um cara que tá numa crise no relacionamento dele, dá pra perceber que ele acabou de separar, ele acabou de sair de casa, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu. A gente só vê que ele tá indo voltar a morar na casa do pai dele. E depois, enquanto a história vai passando, a gente vai descobrindo que, na real, ele saiu da casa dele porque ele descobriu, através do filho dele, que a mulher dele traiu ele com um amigo do filho, adolescente. Então, assim, já começa a ser um negócio visceral e perturbador por aí, né? Para de ser doida! Caracas, meu. E a gente vai percebendo que isso ficou bem na cabeça dele. E ele é um mecânico que lida ali com produtos químicos e coisas que envolvem um trabalho de mecânico o tempo todo. Então a gente percebe que ele tipo, é uma pessoa mais humilde, mas a gente vai vendo que ele é uma pessoa com uma autoestima muito baixa, o que eu também acho que deve ser uma característica dos personagens do Mutarelli. Não autoestima baixa necessariamente, mas pessoas e personagens com muito problema, com muitas inseguranças. E aí ele tá ficando meio tantando a cabeça. E quando ele vai morar na casa do pai dele, que ele volta a morar na casa do pai dele, a gente vai sentindo todo aquele peso e aquele amargor do cara já, tipo, com um filho adolescente, tendo que voltar a morar na casa do pai, ter que dar satisfação pro pai. A narrativa dele ali dentro da cabeça do Júnior é uma coisa muito bem feita, então você vai sentindo realmente todo o incômodo que o personagem tá passando. E a gente vai vendo que ele tá meio pirando um pouco das ideias. Ele vai ficando muito paranoico, ele vai começando a duvidar muito das pessoas ao redor dele, ele acha que as pessoas estão mentindo pra ele vai entrando numa noia, numa paranoia, papá. Como você tá dentro da cabeça dele, você vai enlouquecendo na leitura também, então você vai sentindo muito essa... Eu odeio também o termo enlouquecer e loucura, porque eu acho que isso é muito pejorativo. Dito isso, voltando pra história. E ele começa a receber algumas caixas na casa dele, com pedaços de reportagem, com coisas recortadas, com trechos de palavras e imagens e ele vai ficando, ele acha que alguém fez alguma coisa pra ele acha que a ex-mulher dele fez alguma coisa pra ele acha que o menino lá, o amigo do filho dele fez alguma coisa pra ele começa a ficar muito noiado mesmo. E na casa onde ele tá, né, na casa do pai dele, o pai dele também tá dividindo o apartamento com... Ele alugou um quarto pra uma menina, pra uma universitária. E aí, o Júnior também começa a meio que ficar fissurado na menina. É uma outra característica também que eu percebi do Mutarelli, que é essa coisa de fazer... Os personagens dele são muito desgostosos e muito incômodos de ler, principalmente se você é uma mulher, porque os personagens dele têm um negócio com mulher e uma objetificação feminina incômoda mesmo, assim, sabe? É um negócio bem desconfortável de ler. O Júnior age dessa forma com a menina, apesar de você ver que ele tá não tá no estado centrado na cabeça dele, então... É meio que justificável, mas não é muito aceito, tá? Enfim,
enfim. Quando ele começa a receber essas caixas, ele entra na paranoia mesmo. Ele acha que fizeram algum trabalho pra ele, algum feitiço pra ele, fizeram alguma coisa pra ele tá pirando do jeito que ele tá. Porque a gente vai sentindo que ele vai perdendo a capacidade de raciocínio lógico, as palavras vão sumindo da cabeça dele, ele vai ficando bem... com vários problemas ali cognitivos mesmo. Eu tô contando o livro todo. A gente não sabe muito bem se o que tá acontecendo com ele é de fato uma questão psicológica, uma questão física, neurológica ou uma questão sobrenatural. E o livro, ele mostra isso, eu achei riquíssimo nesse sentido. E é desesperador você ver essa despersonificação da pessoa, sabe? Lembra muito, e o Mutarelli já tinha pincelado isso no Cheiro do Ralo, né? Mas lembra muito Kafka, lembra muito Metamorfose do Kafka, né? Essa coisa de você deixando de ser humano e você vai sentindo isso. Só que nesse livro, na Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, você vai sentindo isso através de um viés psicológico mesmo. Você vai deixando... seja qual for o motivo que tá deixando ele ficar daquele jeito mentalmente, seja um motivo neurológico, seja um motivo sobrenatural, seja um motivo psicológico, é assustador da mesma maneira, porque você vai sentindo por dentro da cabeça dele como ele vai deixando de ser ele. E esse livro faz isso muito bem. Ele dá abertura para justificativas lógicas e racionais ali, né? Ele trabalhava com alguns elementos químicos, mecânicos, ele podia ter, sei lá, entrado em contato com algum verme, alguma coisa que a gente sabe que tem condições que são causadas, condições neurológicas que são causadas por parasitas. Então o livro deixa essa abertura, mas ao mesmo tempo ele também deixa uma abertura da parte sobrenatural da coisa que eu achei muito interessante. Tem uma área do ocultismo, não uma área do ocultismo, por assim dizer, eu tenho inclusive até um livro aqui. Um livro que é muito interessante pra quem gosta de ocultismo, pra quem gosta de estudar magia no sentido de estudo mesmo da coisa. Chama Libernou e o Psiconauta. É um livro do Peter Carroll, que é o pai da magia do caos. E ele tá muito popular aí nos grupos do Facebook. Livros que abordam essas questões e estudiosos que abordam essas questões. E quem estuda magia diz muito que com um símbolo, com um desenho, uma imagem, ou às vezes uma palavra, uma letra, dependendo de que carga você coloca dentro daquilo, você consegue fazer encantamentos e você consegue fazer maldições, ou você consegue fazer feitiços, ou você consegue fazer que algo entre na mente de outra pessoa ou na sua própria mente a partir de simplesmente um símbolo que você colocou energia, uma letra, uma palavra que você colocou, demandou energia para aquilo. Se alguém estuda ocultismo e magia e vier reclamar que eu tô explicando de um jeito muito porco, eu peço perdão, porque assim, eu só gosto de ler sobre isso. Não quer dizer que eu pratico, não quer dizer que eu sei muito bem 100% do que eu tô falando. Então eu tô usando termos leigos, assim, pra só contextualizar a situação. E uma das coisas que o Júnior, o personagem desse livro, recebe no correio são trechos de um texto sobre a morte de um escritor da literatura beatnik, lembrei. Basicamente eram escritores que simplesmente saíam lá colocando tudo que estava passando na cabeça deles sem preocupação com o uso de pontuação. Enfim, eles estavam realmente descarregando no papel coisas que vinham na cabeça deles. E o Júnior recebe trechos sobre a reportagem sobre a morte de um desses escritores. E esse escritor, no caso, era um escritor que estudava bastante ocultismo e que estudava bastante com esse tipo de coisa. Ele gostava de estudar, ele era dessa geração aí, dessa leva que estudava... dessa leva aqui, resumidamente, do Peter Carroll. Ele era um cara que gostava de fazer isso. E ele descobre, o Júnior, o personagem do livro, descobre isso sobre esse autor, que inclusive ajuda ele a descobrir a menina que tá morando na casa do pai dele. E o que é muito interessante, porque se no viés físico da coisa, neurológico da coisa, racional da coisa, essa tomada de consciência dele pode ter sido causada por um parasita, por alguma coisa química que ele lidou, ele estava trabalhando como mecânico, ou por algo que ele comeu que veio com esse parasita, enfim, na parte física a gente tem uma explicação na parte neurológica da coisa. Também o livro deixa aberta essa possibilidade de ele ter sido de fato amaldiçoado através das palavras distorcidas e das coisas que ele recebia na casa dele, que o simples fato dele olhar para aquilo já estava ajudando a corroer a mente dele. O que, gente, eu achei muito interessante, porque assim, o jeito que isso é narrado na história, como você tá dentro da cabeça dele, é muito desesperador você ir vendo a despersonificação dele e a corrosão da mente dele. É muito triste, o livro é muito desesperador e é muito triste. Eu terminei muito mal a história, eu terminei muito, muito mal. E isso me fez ir atrás de outros livros do Mutarelli, porque eu quis saber mais sobre como é que ele faz, porque, de novo, como eu disse, me lembrou muito Kafka, literatura mais visceral, essa literatura mais
voltada pra psique humana, sabe? E virou um dos meus livros favoritos. O que mais me cativou nessa história foi justamente isso. O terror, ele não precisa ser sobrenatural propriamente dito, o terror não precisa ter sustos, o terror não precisa... Inclusive é melhor quando ele não tem. O terror não precisa ter fantasmas e não precisa ter esses recursos narrativos pra ser terror. Terror, eu acho que é muito mais sobre o que te arranca as vísceras por dentro e te vira do avesso. E foi o que a Arte de Produzir Efeitos Sem Causa fez comigo. No próximo vídeo eu vou falar sobre O Cheiro do Ralo, que é o segundo livro que eu li do Mutarelli, mas que foi escrito antes da Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. É isso, me conta nos comentários se você já leu algum livro do Mutarelli, o que você achou do livro e qual o seu livro favorito dele, se você já leu mais de um. Beijo, até o próximo vídeo.